E agora esse vídeo é uma entrevista com o Gary Renard numa rádio, né, que é a Awaken to the Oneness, né, Despertar para a Unicidade, que é o desaparecimento do universo, porque eu tinha já filmado a entrevista sobre o quarto livro e não tinha ainda filmado sobre esse que é o primeiro. E esse primeiro livro é muito contundente para quem está estudando o Curso em Milagres. Ele faz com que você entenda o que o Curso em Milagres exatamente quer dizer com o cerne da questão dele, que é o perdão verdadeiro, né? Então isso evita que as pessoas tentem encaixar o Curso em Milagres em seus vários sistemas de crenças já pré-existentes, porque o Curso em Milagres é uma outra coisa, né? E ele tem um pulo do gato, que é justamente o que esse livro, O Desaparecimento do Universo, explica muito bem. E você também, se você quiser, eu tenho ele em PDF, então é só você me mandar um e-mail para o ceciliafrei@gmail.com com o título livro, que eu te encaminho esse livro. Quem quiser comprar ele fisicamente é a mesma editora do Curso em Milagres, que é grupomera.com.br, grupomera, MERA.com.br, e você pode encomendar então esse livro. O que eu traduzi antes e que está nessa playlist é o quarto, que é as vidas que Jesus e Buda tiveram juntos. Então ele faz a pergunta para os mestres, né, com quem ele faz o diálogo, que é o resultado do livro, né, que é o enredo, aliás, do livro, né, desse desaparecimento do universo. Ele faz a pergunta para eles: como é que Jesus veio a se iluminar, né? Que vidas anteriores ele teve? Como é que ele fez essa trajetória, né? Foi assim, de repente, né? E então a gente vê as várias vidas coincidentes dos dois, de Jesus e Buda, né? Eles foram amigos, foram até parceiros amorosos e teve toda uma história deles, né? Antes de cada um chegar, né, no ponto que chegou, que foi o de se iluminar, que é conseguir enxergar a face de Cristo em cada ser humano, não só nos relacionamentos especiais. Então assista também essa playlist, porque é muito legal sobre esse livro, que vai sair agora no primeiro semestre de 2018 pelo Grupo Mera também. É o quarto livro do Gary. Então aqui a dona da rádio, ela começa dizendo que quando as pessoas reconhecerem a unicidade, a unidade entre todos nós, que ela espera que haja paz na Terra, né? E é disso que o Amit Goswami fala também, né? O ativismo quântico é justamente a gente entender que todos somos um, né? E isso faz com que cada coisa que você faz para o outro, né, você está fazendo isso para um aspecto de você mesmo, né? Sendo todos nós criaturas, né? Um único Filho de Deus, né? Como se fôssemos várias células desse um Filho de Deus, né? Então aqui o Gary, vou soltar aqui, o Gary tá já no ar nessa entrevista. Então ele agradece. Então, despertar para a unidade é exatamente do que o meu livro fala, e é isso que é a realidade, né? Eu amei muito esse livro. E eu tenho um outro host aqui junto comigo, o Dave me achou no Facebook, e nós então desde então temos estado muito próximos. Ele me achou. É interessante porque esse é o 49º show e eu já tive tantos convidados que foram inspirados pelo Curso em Milagres. E eu mesma não tinha lido o Curso em Milagres, mas eu me sinto como um membro da família adotada, da família Hussein. Então eu sou tão grata por Dave ter nos colocado em contato, e agradeço por você ser o nosso hóspede hoje, né? E você poderia, por favor, compartilhar a sua jornada com os nossos ouvintes da rádio e como você se tornou um autor
best-seller de 3 livros, né? E como que isso tudo se desenrolou. Então, você não leu o Curso em Milagres, você vai para o inferno, mas tudo bem, né? Tá fazendo uma piada. E você sabe que eu gosto de fazer piadas. Então, foi uma viagem para mim. Eu nunca realmente me imaginei ser um autor ou um professor. Eu não tinha expectativa de fazer isso. Eu era um músico profissional por longo tempo, até mais ou menos os meus 40 anos. Aí eu decidi mudar de vida. Eu tive uma revelação durante a assim chamada conversão harmônica. E eu sei que tem muita gente que gostaria de fazer isso que eu fiz, né, que eu consegui fazer, que era conseguir meditar e realmente me apartar, né, encerrar meus pensamentos, né? E eu sempre me senti muito conectado a Jesus. E era uma forma irreverente, né? Eu costumava dizer que no inverno eu sou um budista e no verão eu sou um nudista. Então eu tinha essa conexão com Jesus, mas não de uma forma religiosa, mas sim espiritual. Então eu me lembro quando eu tinha 7 ou 8 anos, eu conversava com Jesus mentalmente e eu sentia que ele me ajudava. E só foi revelado muito depois porque eu me sentia assim. E resultou que eu era amigo de Jesus há 2000 anos. Era por isso que eu me sentia assim. E eu sabia, nos anos 80, que eu faria uma grande mudança. E que eu deveria ir por um lugar mais silencioso e quieto, que era o Maine. E lá tem muitas árvores, é um lugar onde não acontece muita coisa. E você não escuta muito desses crimes e essas coisas acontecendo lá. O pior que acontece lá é algum acidente automobilístico, né? Ou alguém que bate em algum animal selvagem com o carro. Então isso é uma coisa que você não vai querer fazer, né? Bater num animal. Então esses são os tipos de histórias nas notícias. E eu fui para lá então, para Maine, e eu decidi fazer trabalho com o mercado financeiro, com ações e tal. E você precisa de dinheiro para fazer isso, e eu não tinha muito, né, na época, então eu estava sempre me debatendo com isso. Mas, por sorte, a minha vida, na época, Karen fez um bom trabalho também, e eu pude estudar, então, e aí algo aconteceu que eu nunca poderia ter predito. Eu estava meditando e eu já estava bom nisso, né? Na verdade, eu estava no caminho espiritual já há uns 14 anos, no final de 92. Eu tinha feito várias coisas. E eu estudei budismo, eu entrei, né, fundo na meditação, e eu estava ficando muito bom em meditar. Eu alcançava um silenciar da mente, sem pensamentos que interferiam, que vinham para minha mente. E eu tinha então esse silêncio total na minha mente. E isso me ajudaria mais tarde, que eu vou logo contar. E no final de 92 eu estava meditando na minha sala, no Maine, e ao abrir os olhos, havia 2 pessoas sentadas lá no meu sofá. Havia uma mulher linda, maravilhosa, e um rapaz também.
E eles começaram a conversar comigo. Primeiro eu pensei, ok, eu acho que eu meditei demais e essas coisas, né? Mas parecia real, realmente. Foi a primeira aparição de Arten e Persa. Persa era a mulher, Arten é o rapaz. E eles começaram a falar de espiritualidade. A primeira visita foi curta e eles voltariam em uma semana. E a segunda foi uma visita bem longa. E foi real, realmente, né? Eles eram de carne e osso. E havia algo nos seus rostos que era totalmente assim em paz. Não havia nada para eu ter medo. Então isso era reconfortante para mim. E como eu disse, eu não sabia primeiro o que estava acontecendo. E na segunda vez eu falei, nossa, isso está acontecendo mesmo. E foi a visita mais longa dessa série de visitas. E resulta que houve 3 séries de visitas. A primeira foi justamente a primeira série de visitas, né, de 17 visitas, justamente foi o livro O Desaparecimento do Universo. E depois houve outra série de visitas que era sobre o segundo livro, que é a Sua Realidade Imortal, e a terceira série de visitas foi O Amor Não Esqueceu Ninguém. Eu vou interromper aqui e já volto.